Boa tarde, gente. Vamos chegando. Deixa eu ver se a participante Thay Miranda aparece para a gente começar esse bate-papo. Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Vamos ver se a Thay chega. Enquanto a Thay chega, vamos bebendo uma água. Oi, Ana Laura. Neta de Francisca. Vamos ser chegando, mulherada. Vamos cantar Pai Chu pra ver se essa menina chega. Cadê você, Thay? Olulana la umre femi wao. Olulana la umre femi wao. Exuma bebe se mode. Olulana la umre femi wao. Olulana la umre femi wao. Olulana la umre femi wao. Exuma bebe se mode. Olulana la umre femi wao. Olulana la umre femi wao. Olulana la umre femi wao. Exuma bebe se bode. Olulana la umre femi wao. Olulana la umre femi wao. Olulana la umre femi wao. Exuma bebe se bode. Olulana la umre femi wao. É assim mesmo, né? Claro, e Exu, meu pai. Vamos ver se a Thay chega. Pra gente começar essa conversa, é um bate-papo sobre autoestima em Afropindorama, essa construção, né? E aí a gente tem que ter paciência. É, e demora mesmo, né? Eu não tô vendo o nome da Thay aqui pra adicionar ela. E eu acho que ela tem que entrar pra poder... Porque ela também pode pedir. Ah, Ana Laura, você é uma linda, você é maravilhosa. Eu já fechei algumas vezes, dessa vez eu não queria fechar de novo. Vou aguardar um pouco pra ver se ela chega. Ela tem que entrar, né? E baraboa gomujuba kibakoshe. E baraboa gomujuba como decorim baraboa gomujuba ele baixuna. E baraboa gomujuba kibakoshe. Exu baraboa gomujuba elecorim barabo agomujuba ele barachuna. Ó quem chegou, Andréa. E aí, tá boa, negona? Tô esperando a minha parceira de Afropindorama chegar aqui na live. Ver se ela acha o caminho pra gente começar esse bate-papo.
Maravilhosa. Só tem gente bonita aqui. Bora, Fatoki Oribemi. Tem que chamar pelo nome e sobrenome, né? Pra ver se ela chega. Se ela demorar muito, a gente já começa a conversa. E aí, a gente vai desenvolvendo. Todo mundo hoje ressaqueado de Semana Santa. Ou a semana foi santa mesmo? Por aí foi santa, né, nega? Por aqui foi tudo odara. Depois de muito tempo assim de... A louca limpando a câmera. Depois de muito tempo assim de pandemia, ontem consegui receber uns familiares. Minha avó ficou feliz. Chorou, se emocionou porque a gente ajoelhou, né, pra pedir bênção pra ela, que é costume. Ela ficou lembrando do tempo antigo. Aí quando depois que a gente comeu aquela comida baiana, sabe como é que é, né? Comida com azeite. Todo mundo ficou escorado no sofá pra ir embora pra casa. Karine entrou. Entra todo mundo, só não entra e Fatoki. Até Mafá entrou, gente. Tô esperando e Fatoki Oribemi entrar pra poder a gente começar a conversa. E aí, Karine, como é que vocês estão? Hoje a conversa é sobre a gente, né? Sobre autoestima, que é esse processo de se estimar, estimar a si mesma, a si mesmos. E nessa jornada, tô aqui falando em nome da Matutem Flor, que é a plataforma que eu matrigesto. E para quem não sabe, essa plataforma eu veiculo as joias do ventre, que são as umbigueiras, as contas de cintura. E esse processo de lidar com a autoestima está muito relacionado ao Arete solar, né? Que é esse chakra que a gente chama, né? De chakra solar, o plexo solar, a nosso Oxum, nosso espelho, nossa luz, nosso sol. E falando em Afropindorama, que é essa relação afro-indígena, que Pindorama era o nome do território antes de ser descoberto. Os povos originários chamavam esse território que a gente chama de Brasil de Pindorama. E Afropindorama nessa relação, nessa confluência entre as matrizes indígenas e africanas. E aí é um processo, né? Falar sobre autoestima, sobre autocuidado, sobre autoconfiança. Nesse processo que a gente é atravessada por dores, por traumas, mas que a gente precisa se elevar e se enxergar uma na outra, um no outro, né? E esse bate-papo é um pouquinho sobre isso. Na verdade é um bate-papo mesmo, não tem um rolê muito palestra, não. Porque é uma construção, né? A gente pensar isso enquanto construção mesmo. E chamei a Fatoki Oribemi para falar hoje. Espero que ela consiga chegar aqui no caminho, né? Que Exu traga ela aqui. Para poder a gente confluir, porque ela também trabalha a partir dessa cosmopercepção afropindorâmica, que tem a ver com a nossa ancestralidade. E eu achei que ia ser legal, interessante a gente aliar para trazer esse percurso. Deixa eu ver que horas são. 6h19, a mulher não entrou. Ei, Mafa, fala com a Fatoki aí no WhatsApp, você que tá com o celular.
para ver se ela responde, para ver se ela acha o caminho do link do... Você tá aí? Tomara que você esteja aí. Para ver se ela acha o caminho do link da live, porque eu só consigo chamar ela para conversa se ela aparecer aqui. Porque apesar de eu ter ela não aparece aqui. Viu, Negolan? Se você estiver me ouvindo, se Mafá estiver me ouvindo, que me ajude. Enquanto aí Fatuki não chega, gente, eu vou ler um texto. Eu escrevi, é um texto bem pequeno, eu escrevi esse texto, eu acho que foi em 2019, sou péssima com datas. Mas foi sobre esse processo de pensar o que seria autocuidado em Afropindorama, né? Não, o link não tá no Zap, Mafá. Você vai falar pra ela como você chegou até aqui. Mas ela tá no Zap, entendeu? Pra ver se ela chega, o que aconteceu, se aconteceu alguma coisa. Porque eu não tenho como falar com ela aqui. Mas então, gente, é isso. Esse texto eu escrevi no ano passado, chama Nyanga de Si, Mergulhos e Caminhos. E foi num processo que eu estava de autoconhecimento, de pensar o que seria pensar a autoestima, né? Pra gente. O que seria isso de estimar a si mesmos? Porque uma vez eu estava conversando com uma pessoa racializada como branca, né? E ela falou que eu precisava ter autoestima, mas assim, claro, né? Qual é a pessoa preta ou afro-indígena que não tenha questões com estimar a si mesmo, né? Por isso que a gente precisa conversar sobre isso. Isso já está dado no mundo em que o espelho, em que a gente se olha, a gente não se reconhece, né? A gente precisa fazer essa virada de chave. E esse texto foi um pouquinho sobre isso. Queria dizer que todas e todos são bem-vindos, todos são bem-vindos aqui, nesse bate-papo. Quem se sentir com vontade de comentar alguma coisa, eu sei que a plataforma é limitada, mas pode comentar, a gente vai conversando. E eu vou começar, queria esperar mais gente entrar, né? Pra poder ficar mais gostoso, porque quanto mais gente, melhor. Acho que a Thay entrou. Será se ela achou o caminho? Que não tem hora. Não tem hora boa nem hora ruim, né? Tem a hora certa. Ei, tererê. Olá! Tava aqui, ó, tererê no tererê, meu irmão. Já cantei Não tava chuva. aparecendo a notificação pra mim. Você falou o quê? Não tava aparecendo a notificação pra mim. Mas é isso, a gente chegou. Tá dando pra escutar bem? Tá um pouco baixo pra mim, mas eu tô te escutando. Não sei pra galera. Pode ser uma coisa aqui também. Gente, vocês estão escutando direitinho? Quem estiver aí ouvindo, puder responder e comentar. Hum? Então, tá, e você que chegou agora, se apresente. Depois eu me apresento, que eu já ia ler um texto, eu já ia enrolar geral aqui. Mentira, gente, nada de enrolação, não. Mas eu já ia fazer, né? Para poder o povo não ficar achando que era Sim. assim. Mas não é assim, não. Se apresente, minha irmã, seja bem-vinda. Primeiro, licença, né? Chegando aqui na sua casa digital. É a nossa casa. Thay, né? Muita gente aí me conhece como Thay Miranda. Mas renascida como Ifatoki Oribemi. Sou filha de Ifá, sou uma mulher nascida, né, dessa confluência afropindorâmica. Estou hoje morando aqui em Salvador, né, morando aqui na Bahia, mas sou uma mulher do Rio Grande do Sul, nascida na capital do Rio Grande do Sul, mas criada no interior com minha avó, uma das grandes responsáveis, né, por eu estar aqui hoje fazendo o que eu estou fazendo, sem sou, né? E
Estou desde o início desse ano, né, aqui em Salvador e trabalhando hoje unicamente com esse fazer terapêutico, né, com essa perspectiva de estar trazendo nossos saberes, nossas tecnologias como ferramenta e fonte de cura, de cuidado, de retomada territorial, de renascimento, né? Mas tenho como base, né, minha base de formação profissional é no serviço social, trabalhei durante 10 anos, né, em diferentes políticas públicas, e por último na saúde mental, no SUS, e foi onde a cobra me picou de fato, né, no sentido de colocar esses sonhos, né, que a gente carrega, que na verdade às vezes ficam no lugar do sonho, num lugar meio esvaziado também em alguma medida, né? Para mim o sonho ele tem muito esse lugar de confirmação e de guiança no nosso caminho, né? Acho que os nossos sonhos revelam muito sobre o que a gente veio. Então fazia muito tempo que muitas coisas já vinham chegando e eu estava ali ainda um pouco receosa. Então trabalhar com a saúde mental me permitiu romper com todas as bordas e contornos que me impediam, né, de fato mergulhar nesse rio da vida que agora me trouxe até aqui, aqui estou e aqui estamos. E aqui estou e aqui estamos juntas, né? Somando força e confluindo também nesses caminhos, né, de transformação coletiva e singular. Um pouco por aí. Quem estou, um pouco por aí. Axé, 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 axé. Seja bem-vinda. Gente, tá tudo bem aí? Não travou não, né? Deixa eu ver se eu falo agora. Então, né? Eu falei, Deu não uma me travadinha para apresentei. mim. Deu uma travadinha, mas Deu voltou. uma travadinha. Voltou, não tem? Então, eu sou, sabe, a Luz Cabocla. Luz Cabocla aqui, né? Dessa plataforma Mato Sem Flor. Como eu já tinha falado antes, trabalho com as joias do ventre. Eu sou neta de vó índia, que é rezadeira, benzedeira. Moro com minha avó, cresci com minha avó. E estamos aqui confluindo, não à toa, porque temos muita história em comum, né? E essa jornada é interessante hoje, principalmente, por a gente estar discutindo autoestima em Afropindorama e a gente se reconhecer uma na outra, né? E que a gente consiga passar essa nossa imagem para quem estiver assistindo, que a gente fortaleça esse espelho, esse abebé de Oxum nas frentes e frontes, né? Que a gente tem que lutar nesse caminho de ser quem tem que ser, né? A gente precisa ser quem a gente é. E eu estou aqui muito hoje nesse aspecto de ser quem eu sou. Sou uma mulher da cura, sou uma mulher da arte. Eu sou bacharelanda hoje em antropologia na Universidade Federal da Bahia. Não vejo a hora de formar, estou nesse processo de formar, nesse rito de passagem branco, né? Que é fazer o trabalho de conclusão de curso. Brinco muito com o audiovisual, gosto bastante de pensar em imagem e acredito que tem muito a ver com essa jornada de construção de autoestima. A minha jornada com as joias do ventre, Thay, uma coisa que a gente não tinha conversado, que me veio agora de falar, começou muito com... Eu passei a minha adolescência transitando num ambiente escolar em que eu sou travando, né? Deixa eu esperar um pouco para ver se melhora. Aqui tá chovendo. Aqui tá chovendo, então eu acho que pode estar interferindo a internet. Eu transitei num ambiente Tá, escolar parando um pouquinho, mas que imperava muita branquitude, né? Sim, era um colégio particular, eu era bolsista. E eu sofri o que a gente chama hoje de bullying, mas era racismo, né? Então eu tive uma construção na adolescência de bulimia, de ter uma distorção mesmo total assim do meu corpo, de como era meu corpo. Então eu tive efeito sanfona, toda essa construção toda. E que se perdurou até minha vida adulta, né? Porque isso a gente não apaga, a gente vai se reconstruindo. E a joia do ventre, a primeira vez que eu entrei em contato com ela, com a umbigueira de ponta, eu fiz pra mim. E foi em 2017, né? Quando eu fiz pra mim, eu comecei a entrar num processo totalmente diferente com o meu corpo.
Inclusive, eu fiz na região do Arit solar, né? Que é o plexo solar pra gente, que a gente entende como chakra. E Arit é uma nomenclatura do antigo Kemet para esse centro de poder, que é essa região que eu estava falando com a galera antes, que expressa nosso Oxum, né? O nosso sol, é onde a gente se expande, é onde a gente tem autoconfiança e tudo mais. Eu utilizei a cor vermelha, que era uma cor que eu tinha intuído que ia me ativar. E eu tive desde então, eu tive esse processo de entrar num mundo holístico, de mudar a alimentação, de ter uma noção física mesmo do meu corpo, de entender como que meu corpo era. Inclusive, desde então, meu corpo não modificou tanto. Eu não fiquei mais naquela ilusão, né? A gente estava falando de ilusão, né? Na ilusão do que era o meu corpo, de como é que era meu corpo. E hoje, um pouquinho antes da gente começar a live, eu fiz um processo de resgatar meus álbuns de fotografia. Eu até compartilhei uma foto minha no story, que eu tava com uma body sheen, né? Basicamente era uma body sheen, que é essa corrente de cintura, com 7 anos. E aí eu vi que, tipo, a memória que eu tinha de mim mesma não, não era real. A memória do meu nariz, do rosto, do meu corpo. Então, quanto é importante quando a gente começa a ter um pouquinho mais de consciência, porque isso é um processo, né? A gente vai construindo isso. Quando a gente tem um pouquinho mais de consciência da gente ir se olhar com mais carinho. E aí eu fui ver minha avó, foto da minha avó materna, da minha avó paterna, do meu avô materno, da minha bisa, fui ver foto da minha bisa, que minha avó esconde as fotos da minha bisa, achei foto da minha bisa. Fiquei feliz como o quê? De ver e se reconhecer nessas pessoas e ver a beleza dessas pessoas. Isso faz a gente se sentir confiante, porque a gente foi construído para se achar tudo que não presta. Mas a partir do momento que a gente vai lá resgatar essas pessoas da nossa família, que a gente tem uma relação positiva, né? Já que se alguém for fazer esse exercício, que tem uma relação positiva com essas pessoas. Conseguir se ver nessas pessoas, conseguir se ver, ver o traço, se ver mesmo. E falar assim, como não amar? Sabe? A gente precisa se ver a gente como parte das pessoas que vieram antes e amar essas partes. Para que a gente seja autoconfiante. E a gente tem que fazer esse exercício quase todo dia. Porque a gente está Todo sendo dia. Tem alimentado. que ser um ritual, né? Conforme a gente vai se tornando mais consciente do que nos rouba disso, precisa se tornar realmente um ritual, né? De, de autocultivo, que a gente vem falando bastante, né? Mas siga aí. Não, irmã, pode falar, pode vir. Eu tava falando com a galera que isso aqui é um contexto de bate-papo mesmo, porque não tem como a gente ter uma ideia construída sobre isso se a gente ainda está construindo a nossa autoestima. Sim. A gente já está sendo hipócrita aqui. A gente com um texto pronto sobre isso. Sim. Não é assim. E é muito profundo isso, Amor. né? Conforme a gente vai acessando, a gente vai percebendo quão profundo é e o quanto a gente ainda tem a aprofundar, né? Nesse lugar. Hoje eu vinha pensando bastante sobre isso, assim, porque um dos processos terapêuticos, né, que eu venho trazendo se chama terapia afropindorâmica, né? E isso abriu o diálogo com muitas pessoas sobre o que é afropindorama, né? O que é afropindorâmico. E eu vou dizer que é uma escolha, né? Eu vou dizer que é a escolha de colocar, de nominar dessa forma esse processo. Eu digo que é uma escolha, mas não está muito na ordem da escolha. É muito na ordem dos processos, para onde os processos vão nos levando e o que a gente vai compreendendo e entendendo desses processos, né? E aí a gente se dá conta que está num lugar. Então, é claro que a partir do momento que se torna consciente, a gente escolhe alguma coisa nesse sentido, mas é mais no sentido de dizer que é a escolha, mas que tem a nossa agência, mas que a gente também vai sendo construído dentro desse contexto, né? E então trazer esse nome, né, afropindorâmico, para esse processo terapêutico é realmente essa possibilidade da gente poder abrir o diálogo sobre isso, né? Porque trabalhar esse processo de se autoconhecer, de se autocuidar,
é algo que também sempre me atravessou, né? A minha adolescência também foi muito marcada por um lugar de auto-ódio e de não aceitação, né? De uma busca de estar num corpo que não era o meu, de ter um cabelo que não era o meu, de ter um traço que não era o meu. É uma busca muito grande de não ser quem é, né? De ocupar um outro espaço, corpo, que não esse que é o meu, né? E ao mesmo tempo em que isso me atravessava muito, isso também me levava para um lugar de busca, né? Então, desde muito nova eu faço terapia, desde muito nova mergulho nesses processos. Quando eu morava no interior ainda, lá com 15, 16 anos, hoje eu olho e falo, gente, como foi que essas coisas chegaram em mim lá naquele lugar? Né? No sentido do acesso, assim mesmo, e que as relações que eu tinha, que eu convivia, não traziam essas conexões, né? Tipo assim, de já ter os meus incensos, de estudar astrologia, essas coisas lá na adolescência, isso já tava ali, já vinha chegando, né? Então, me perceber dentro desse contexto e reconhecer quem veio antes de mim, né? O que me compõe, nunca houve dúvida, na verdade, né? Se eu era uma mulher preta, se eu não era, se tinha ascendência indígena ou se não tinha, porque as pessoas, inclusive, me associam muito mais, né, aos povos indígenas do que aos povos africanos em geral, né? Isso tanto pela via do racismo quanto pela via de outras, né, de conexões outras. Então, nunca houve uma dúvida, nunca não houve essa informação. Mas a gente conseguir reconhecer isso em nós é um outro processo, é um outro caminho, porque daí isso fala sobre a gente conseguir olhar, e é bem o que você falou, entender qual é a potência desse lugar, de ser esse lugar, né? E então trazer hoje, né, como um resultado, resultante, um processo que ainda está acontecendo do meu próprio processo enquanto uma mulher que se entende nascida, né, nessa diáspora africana, mas que também tem essa ascendência indígena muito forte, né, de tanto minha linhagem materna quanto minha linhagem paterna, e perceber que o que eu tenho hoje para entregar, né, através do meu próprio servir, através desse lugar de cuidar, então, né, de outros oris, e tá nesse espaço, né, se colocando dessa maneira, é essa reunião, é essa confluência afropindorâmica. E chamar desse jeito é uma forma também de desconhecer uma parte de mim, de reconhecer outra parte de mim, e a partir disso ampliar essas possibilidades de construção de uma estima por mim, né? Então, assim, para mim, tem muitas coisas que acabam se tornando vazias, né? Ao passo em que para o Ocidente vai se tornando interessantes alguns nichos, digamos assim, né? Hoje o autoconhecimento é um grande nicho dentro da perspectiva neoliberal, né? A gente pensando enquanto o mercado, não o mercado que é a terra, né? A partir dessa perspectiva de Exu, mas esse mercado neoliberal mesmo. Autoconhecimento hoje é um nicho muito esvaziado e que esvazia muitas coisas que são essenciais para a gente. Então, eu tenho ido por uma via de pensar que, bom, a autoestima, ela não é um processo que se constrói somente através do alto, né? Não é algo que se constrói sozinho. Não é algo que a gente faz somente a partir de mim. É algo que se faz coletivamente, é algo que se faz em comunidade, é algo que se faz entre nossos pares, apesar de esse lugar profundo, que cada vez a gente acessa e vê que é mais profundo, seja um lugar solitário. Porque né? Porque tem uma parte que é nossa que ninguém mais vai fazer por nós. Mas é isso. Tenho ido por uma outra via de pensar esse caminho do autoconhecimento, não como um autoconhecimento, mas como esse eterno movimento de se desconhecer e se reconhecer, desconhecer e se reconhecer, e é através disso que a gente vai acessando mesmo esse lugar de afeto positivo sobre a gente, né? E Sim. saindo um pouco desse lugar imposto do auto-ódio, né? Da negação de si. Sabe uma coisa que pode até ser uma visão um pouco romântica minha, mas é uma questão da minha vivência hoje, né? De alguém que saiu da casa da minha avó e voltei para casa da minha avó. Eu não acho que minha avó, o pai dela era indígena de pele negra e
de santo, né? E ela é a mesma coisa. Ela não é... é o que a gente concebe como caboclo no sentido do que Mateus Aleluia traz como caboclo, não como o que a antropologia traz como caboclo, que já é uma outra noção. É o caboclo que é o índio que a Quilombo confluiu com o negro, né? Nesse sistema afropindorâmico mesmo que a gente fala. Então eu me sinto assim. Eu sempre, apesar das pessoas não fazerem o que fazem com a minha avó, de identificarem ela enquanto índia, tanto que o apelido dela é Índia, comigo eu senti isso na questão da caracterização do selvagem. A forma como me tratam na sociabilidade do selvagem não é a forma como trata o selvagem do negro. Eu sei quando eu estou sofrendo racismo por questão da minha ascendência negra. Isso fica bem mais explícito. Mas a questão do ser selvagem, do trato, das escolhas, dos traços também, porque tem traços em mim do tom da pele, são coisas sutis que me dizem. E a minha ancestralidade, a força, o que me chama, né? A força que me chama para fazer esse trabalho que eu faço é a força cabocla. Não é à toa que eu me autodenomino Luz Cabocla. E eu percebo que a minha avó ela não tem uma construção ferrada de autoestima. Isso não existe. Tanto que eu acho que isso é uma parada que pegou a gente geracionalmente muito forte. Porque a gente começou a se misturar, a ascender, a partir da universidade. Vamos falar de um processo histórico. E quem não entrou na universidade, mas consegue ver do que é essa geração ter adentrado a universidade, do que é a gente estar na publicidade, do que a gente está tendo uma representatividade nesse mercado, né, que você trouxe. E o quanto que isso afetou a gente do susto, né? Coisa que a minha avó teve uma outra construção, que é outra geração, década de 70, e que ela não tem. Sabe o que minha avó fala para mim? Ela fala assim: ah, os brancos têm inveja da gente. Claro, minha avó tem, foi uma outra história, um outro contexto. Mas assim, eu vejo que essa questão da autoestima não é uma questão para ela. Ela pode passar por questões de ser uma mulher do cuidado, uma mulher preta do cuidado, que muitas vezes tem que trabalhar, trabalha até hoje e tem que cuidar dos outros. São outras questões, existem essas questões. E às vezes delega, assim, a questão do cuidar de si porque está cuidando de uma comunidade. Isso existe. Mas a questão de, tipo, se ver da imagem dela, tipo assim, isso não é uma grande De não questão. duvidar de si, né? Eu acho que passa por um lugar de não ter dúvida sobre quem eu sou. Não, ela não tem. Eu acredito que a sua avó também não tenha. E minha mãe também não. É isso, isso é um problema que a gente E é muito vai ter que contraditório resolver. isso, né? E é muito contraditório pensar isso, né? Porque existe toda uma construção e a gente foi, enquanto geração, muito atravessadas por essa construção da ascensão, né? Da ascensão e que a gente trocou essa ideia, né? Mas trazendo para cá, assim, a minha chegada na universidade não é algo que veio da minha família. A minha saída do interior não é algo que veio da minha família, essa coisa do ir para uma universidade não é algo que veio da minha família. Minha avó dizia, né, estudar, estuda, mas para ela o que estava sendo trazido era tipo assim, termina o colégio, né? Mas ainda assim, essa construção que está aí, né, nesse coletivo sobre que é esse o caminho da ascensão para pessoas pretas, para essa confluência, né? É a universidade, que a gente tem que estar dentro desse lugar. Então, ao mesmo tempo que tem uma parte que nos leva para isso, no sentido de que esse é o caminho, eu olho para o outro lado, eu olho no sentido assim disso que você está falando, quando também não acessar esse lugar, a gente acaba, dentro de uma perspectiva ancestral, estando mais protegidos. Porque hoje eu olho a minha história e eu penso, bom, até os meus mais ou menos 20 anos, que foi, né, o momento que eu entrei na universidade, eu estava muito mais conectada com a terra. Eu estava muito mais conectada com o meu tempo, que hoje é algo que eu estou retomando. Eu estava muito mais conectada ainda que com várias questões de autoestima. Eu não tinha tanta dúvida de mim.
eu era insegura com várias coisas, que é parte da idade também, né? Tem esse rolê geracional também. Mas eu não tinha tantas dúvidas de mim quanto eu me peguei logo que eu saí da universidade e de estar nesse lugar de se autorizar a escolher coisas que eram boas para mim, de não se ver capaz de estar ali, de achar que tá viajando, de achar que, enfim, várias ondas assim, né, que rolam. Mas o quanto tem essa contradição de quem eu vejo que não acessou esse lugar tá mais protegido em alguma via. Eu conheço muitas pessoas que, inclusive, isso eu tive que resolver com terapeutas negras, né? Que disseram assim: quem disse pra você que esse caminho é o caminho que todo mundo tem que seguir? Mafá tá dizendo, entrar na estrutura também é ser atravessada por ela, assim. E agora, é isso, a gente atravessou. A gente atravessou o Atlântico, a gente já estava aqui, a gente concluiu, a gente entrou na Casa Grande de uma outra forma, e agora a gente está entrando nesse movimento de se reconectar, né? De voltar a escutar nossas avós, embora elas estejam vivas ou não estejam vivas, mas de fazer essa retomada, Porque né? mesmo não Pensando estando, no. elas encontram um jeito de serem escutadas, né? A gente só tem que, ó, inclusive esse é um exercício que eu já conversei com você, mas que é importante a gente falar, que nesse processo de construção de autoestima em Afropindorama, pensando nessa confluência de matriz negra e indígena, a gente tem que fazer esse exercício. O exercício da escuta. A Porque gente existe tem um que lugar de escutar. uma arrogância ocidental que nos coloca num lugar de achar que é a gente que sabe, né? Que a gente que sabe, quando a gente não. Quando você vai ouvir as mais velhas, o que, que elas dizem? Eu não sei de nada, minha filha. E aí tu ri, né? Se uma pessoa que viveu, tem 83 anos, sei lá, diz que não sabe de nada, o que que é que a gente, que não tem nem um terço da idade dela, sabe? Nada de nada, né? Então é assim, é um exercício, né? Para muitas comunidades indígenas, a escuta é o caminho do aprendizado. É um dos, né? Ou, né? Não existe ou. É um dos caminhos do aprendizado. E eu acho que a gente sim, a gente ficou presa, atravessada por esse caminho do espelho narcísico e não consegue voltar para o espelho, para os espelhos, né? Porque tem o Abebé de Oxum, tem o espelho d'água da mãe d'água, tem outros espelhos, que não esse do fetiche, do querer ser branco. Que inclusive isso foi uma tradução que o Alberim Odara falou para mim, do Fanon, né? Da gente tirar, quando a gente se olhar no espelho, a gente tirar o branco. Que é esse processo de pensar afropindorama, né? É pensar a matriz negra e indígena sem ser atravessada. É um exercício ancestral, um exercício mental, um exercício corpóreo, um exercício completo, né? Fazer isso. E é um Que requer exercício que leva tempo. e com relação a essa coisa da escuta, né, minha irmã, que requer também que eu acho que esse é um pouco o momento que eu tô, né, aqui, né, nessa relação, nessa construção dessa relação, minha comigo, que é da humildade de saber se escutar. De saber se escutar também, de saber reconhecer o que eu carrego aqui, né? Porque, assim, nessa coisa do se reconhecer, tem muitas coisas que o corpo nos diz quando a gente acessa um lugar. Ontem até falava com algumas amigas sobre isso, quando eu sinto o cheiro do dendê. Isso me leva para um lugar, para uma experiência. Meu corpo sente um negócio que até hoje eu não consigo dizer exatamente o que é isso. Mas tem um negócio que o meu corpo. É bom, é uma sensação muito boa, é uma sensação de muita vida, de encantamento, de assim, sabe quando você tá num lugar que você fala, tá, aqui eu tô segura, aqui eu tô em casa, aqui eu me reconheço? É isso. Então, esse tipo de coisa que o corpo responde também é uma comunicação de se reconhecer. Que se a gente tá ali na falação da mente ou querendo trazer de fora para dentro o que eu deveria ou não deveria estar sendo nesse momento,
que atravessa esse lugar de poder escutar o que o corpo está dizendo. Tipo, olha, aqui eu me sinto bem, aqui eu sou eu, isso fala sobre mim. Boa tarde, gente. Boa tarde. Eu sinto muito isso do arrepio. Como é que a gente interpreta o arrepio? Quando o arrepio é bom, quando o arrepio é ruim. Porque tem arrepio ruim. Quando o arrepio é gostoso, quando o arrepio é de frio, né? Como e essa coisa da memória afetiva, né? Ó, minha mãe chegou aí Que na live, Dona Zezé. é esse que é sua mãe? É, Graças a Deus, boa tarde, dona Zezé. Só assim vou te conhecer, mas eu quero te conhecer pessoalmente. Maravilhosa. Ai, que delícia. Mana, eu queria pedir licença para você rapidinho para ler um texto, porque antes de você chegar eu queria ler. por Eu amor. tava falando com o pessoal. É um texto que eu escrevi em 2017. Ai, que bom que vocês estão gostando. Podem falar, podem perguntar. Eu sei que é limitado, como eu falei com o pessoal, mas a gente vai confluindo a partir do que é possível nessa plataforma. E na frente a gente faz coisas que dê pra gente interagir mais. Porque a plataforma ela é meio palestrinha, né? A gente fala, as pessoas só fazem escrever, então, mas enfim. Se adequando ao espaço território que estamos no momento, isso que é possível. Eu quero ler um texto que eu escrevi em 2017, ou foi 2018, gente, eu não tenho essa noção, assim, temporal, assim. Mas foi sobre essa construção do Nyanga de si, que é um termo, Nyanga, Banto Congo, que eu peguei esse termo lá no texto da Jacimara Santana, que ela escreve Médicas Sacerdotisas, e ela vai falar sobre as mulheres curandeiras no sul do Moçambique. Vai falar sobre essa clandestinidade que é esse processo de ser médica sacerdotisa lá, como passa pelo processo de colonização e depois do processo de colonização, como esse processo é integrado ao sistema de saúde. Então, esse termo Nyanga é a partir disso. E aí eu trago esse conceito de Nyanga de si, que é uma chamada que eu sempre faço aqui na página. E eu fiz esse texto que chama Nyangas de si, Mergulhos e Caminhos. Eu vou ler, não sei se ele ainda faz sentido, mas aí a gente vai discutindo depois que eu ler. O autocuidado é um problema do Ocidente. É muito simples para a maioria das etnias indígenas do mundo que precisamos nos escutar, cuidar do corpo-tempo, meditar e limpar o lar. É importante ser boa dona de casa, bom dono de casa também. Devemos e podemos, fomos treinadas para isso. Enquanto mulheres, fomos treinadas para isso. Vamos deixar tudo de lado e cuidarmos do nosso templo, como boas sacerdotisas que somos. Vamos olhar nossos olhos, dentes, pele, úteros, ventres, peitos, umbigos. Como está seu espelho? Espero que não esteja tão sujo e bagunçado quanto o meu. Limpe seu espelho. Limpe do seu jeito, pelo menos sempre que fosse olhar. E seus pés, eles doem? Por que você não cuida de você? Não te ensinaram? Não tem esse conto de fadas de você com você? Ou cuidar dos outros é mais fácil? Parece mais fácil, né? Os meus pés doem todos os dias. Eu não costumo fazer muito por eles. Marquei um médico uma vez, e ele me disse que a dor que eu sentia no joelho, na verdade, era reflexo dos pés. Gente, será que as dores da alma se refletem em como lidamos com o nosso corpo? Será que a forma como lidamos com as dores do corpo são reflexo de como descuidamos da nossa alma? E como tudo isso se retroalimenta? Precisamos caotizar a mente para enxergarmos diferente. Se somos partes de galáxias, temos chakras, ori, arite, axé, o quanto estamos dispostas a nos olharmos? Quanto tempo gastamos com a gente quando temos tempo? Conseguimos escutar nossa respiração? E os pés que doem já foram para o escaldapé? Conseguimos escutar nossa respiração? Você já fez um chá hoje? E o cabelo? A cabeça tá fresca? O que você precisa colocar nela?
Será que ela precisa de vento, de água? E os seios precisam de sol? Você já leu hoje? Tem algo em você que é bonito? Tem fome e sede? Algo em você tem? Se examine, dance a dança dos ancestrais e escute sua respiração. Axé. Axé. É um pouco disso tudo que a gente estava falando, né? Sim, nossa, muitas coisas foram vindo, foram sendo sentidas aqui, porque existe um lugar, né? Não há como a gente trabalhar nessa construção dessa relação de criar uma estima por si, sem a gente assumir a responsabilidade disso, né? Eu não vou lembrar agora o nome, mas uma pessoa muito importante, né, para essa nossa construção, né, enquanto pessoas racializadas como não brancas, né, que fala o que fazemos com o que fizeram de nós. O que é muito dolorido, né? Existe uma história que não acaba, de muita produção de dor, genocídio de todos os nossos corpos, né? O genocídio está aí matando todos os nossos corpos, não só o físico. O físico é a última instância. Então, é uma produção sistemática, cotidiana, por todas as vias, de nos atravessar e de nos matar. E ter força para sair desse lugar e produzir amor e afeto por nós, fazer coisas simples como um chá, fazer coisas simples como um banho de assento, fazer coisas simples como um escaldapés, como se olhar no espelho de manhã e dizer que reconhece sua força e vamos lá. Assim, são coisinhas. O ritual de se autocultivar diariamente, ele é muito simples. E ele envolve um recurso de prosperidade que não é material. Mas isso exige, sim, um lugar nosso com a gente, de escolha, de se escolher, que também às vezes acaba sendo muito desafiante ocupar esse lugar, porque existe uma chamada que dialoga um pouco com isso, que é desse lugar do ser forte, do ter que estar ali aguentando e tal. Então, assim, as coisas que nos salvam, elas também são muito facilmente cooptadas por este sistema que se diz nos salvar. Né? Então, assim, e nessa coisa de não querer cair mais uma vez na armadilha, às vezes acaba nos tirando de possibilidades que são nossas, né? Mas que exige presença, exige escolha. Eu tenho um baralho, né? Um oráculo que se chama Oráculo do Pão. E aí todos os dias eu vou lá de manhã e tiro uma cartinha com ele. E peço uma orientação, um conselho para o dia. E hoje saiu a do amor. Né? Vou ler, tá aqui, eu vou ler também ela pra gente. Amor. Aprendendo a amar a nós mesmos, aprendemos a amar o outro. Cuidando de nós mesmos, cuidamos do outro. Olhando além de nós mesmos, enxergamos o outro. O amor, quando toca nossa alma, cura o que precisa ser curado, transforma o que precisa ser transformado, nos guia, nos protege e nos ilumina. Porque é sobre isso, né? Esse processo, ele é um processo que ele acontece por amor a nós. Mas a gente só consegue acessar esse lugar quando a gente consegue entender que se cuidar não é sobre o outro. Ainda que seja, porque não tem como não ser. Mas que não é em oposição à colonização, necessariamente, que eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso por amor a mim. Primeiro. Para isso também poder ser uma ferramenta e uma tecnologia contra-colonial, né? E aí, nesses diálogos que se abriram sobre o que é terapia afropindorâmica, né? O que é trazer essa medicina, né? Que é essa confluência, que é Pindorama. A gente não sabe, a gente não aprende. A maior parte das pessoas que eu conheço não sabem o que é isso.
E é isso, mais uma das coisas que foi roubada de nós, né? Mas Pindorama Brasil antes da colonização. Vem dos povos tupis guaranis, é de lá, é daqui, é de nós. Então, resgatar isso, convocar esses ancestrais para estarem conduzindo esse processo com a gente, se auto-reconhecer também, né? É remover essas ilusões, esses véus de ilusões coloniais que ainda mantêm a nossa mente aprisionada nesse período de escravização que a gente viveu. Sim. E umas 2 semanas atrás eu estava conversando com uma irmã pelo direct mesmo, que ela compartilhou, né, uma publicação de uma outra página, e aí ela trouxe esse diálogo a partir dessa publicação, que falava justamente sobre isso, assim, né, desse lugar de, por mais difícil que seja, o quão mais fácil é a gente se identificar totalmente enquanto pessoas africanas na diáspora, independente da gente saber a etnia que a gente acende ou não, que nos acende ou não, né? Independente da gente saber. Hoje eu fiz, né? Eu e a minha mãe, a gente se organizou, acho que no passado, ano retrasado, para fazer um teste, né? De DNA. Chique. E depois que a gente fez, eu entendi que ele também não nos leva muito, muito longe, né? Que é um tanto genérico, assim. Mas com isso a gente conseguiu chegar próximo de algumas coisas que depois eu entendi que, tipo, são coisas que na vida, são etnias que na vida eu já estava ali bem próxima de alguma forma ou de outra, né? Porque é isso, a ancestralidade nos conduz não é pela via da racionalidade, né? Mas a gente fez, né? Mas em geral, o nosso caminho é de não saber. E ainda assim, a gente, mesmo sendo difícil, desafiante, a gente tem uma facilidade um tanto maior de se reconhecer dentro da nossa ancestralidade africana. Mas, é como eu disse antes, eu nunca não tive a informação de que a minha família materna e minha família paterna vem de uma confluência indígena e africana. Essa informação sempre existiu, né? Até quando eu era mais nova que a gente falava bem mais, assim, que o meu avô materno, ele é filho de africano e de bugre, né? Que é um termo extremamente racista, né? De forma de como os colonizadores se reverenciavam aos povos indígenas. E essa informação não esteve presente para mim, né? Mas, e aí eu lembro que Travou tem só um um pouco, irmã. termo. Oi, acho que deu uma travadinha, né? Quando você falou sobre o termo Então, bugre do seu avô. isso, que é um termo extremamente racista, né? Mas essa informação de que a minha família, ela vem dessa confluência africana e indígena, ela sempre esteve presente, né? A gente sempre soube disso. E aí tem uma expressão, né, que a gente usa assim, bastante da família, que é dizer que a pessoa é Miranda puro, assim, né? No sentido de quando. É isso, eu vejo a tua potência, né? Quando a pessoa traz algo que fala assim, nossa, a potência desse ser se expressou. E aí fala, é Miranda puro, no sentido de é nosso, né? É nós aqui, né? Da família, isso. E a minha avó sempre ficava de cara fechada quando isso acontecia. E ninguém nunca falou nada sobre isso, nem sei se as pessoas percebiam isso. E uma vez a gente conversando, minha mãe falou para mim, então, a tua avó é Miranda porque ela casou com teu avô, mas, né, assim, o sangue dela, né, o corpo dela não traz isso. Então, dizer que a família dela é Miranda puro, isso leva ela, em alguma medida, para um lugar de, eu não tô aí, né? Eu não estou sendo reconhecida nisso. E aí, quando eu comecei na construção desse projeto, né, de trabalho, que hoje é EMI, Saúde Mental Ancestral, isso começou a vir muito forte. Essas memórias começaram a vir muito fortes. Porque é isso, eu estava muito centrada em tudo de africana, em diáspora, que me compõe. Né? E que hoje, claro, eu entendo que, enquanto humanidade, a África é o útero. Então, em alguma medida, é a nossa ancestral mais antiga. E é a ela que eu me reverencio, né? Mas existe
só um adendo. Sabe o que eu gosto de pensar? Muitas vezes, quando eu recorria aos estudos africanos, eu vi que existe uma classificação lá que se chama indígena também. Quando os povos não se assimilam, eles são chamados de indígenas. Uhum. Porque em toda a região tem povos originários. Então, sim, enquanto o útero é ancestral, lá e do que a gente trata e o que a gente busca não são as pessoas que foram assimiladas, não são nossos ancestrais assimilados, mas sim os indígenas, os povos originários, né, que a gente concebe hoje. E pensando nisso faz sentido o Afropindorama, faz muito sentido pensar dessa forma. Mas continue. E que é justamente sobre essa via, né, da confluência e não da assimilação. Isso. De entender a potência. Quando você fala do caboclo, é sobre isso. Existe toda a parte do desserviço, da violência que envolve o processo de miscigenação, que faz parte do mito da democracia racial, que faz parte de uma política pública social de embranquecimento que marcou um determinado período e ainda existe. Mas Inclusive, existe... a política... Vá. Inclusive, a política de embranquecimento foi dos dois lados, né? Foi tanto Total. de tentar embranquecer a partir do negro com o branco, Total. quanto das índias, né? Porque das indígenas, das nossas ancestrais mulheres com os imigrantes, porque eles acreditavam que por as indígenas ter pele vermelha, se casando, né? No período do Marquês de Pombal, período pombalino, as indígenas eram obrigadas a casar com os homens brancos. Então, muito do que a gente acha que é branquitude hoje, ou que a gente concebe como branquitude, que é branquitude, né? Que é um tipo de branquitude, mas se a gente for parar para pensar, foi fruto dessa relação que a gente concebe, eu concebo muito o feminismo negro nesse aspecto, porque o feminismo negro consegue falar sobre esse lugar do estupro enquanto cimento de construção do Brasil, não enquanto Pindorama, mas enquanto Brasil mesmo, em relação às mulheres negras e às mulheres indígenas, né? E esse apagamento da gente não saber sobre nossa ancestralidade, é justamente porque elas tiveram que se calar, esse silêncio. Silêncio, De que né? não Porque se se fosse apagamento, a gente não estava aqui. Se eles tivessem apagado, a gente não tinha achado. Inclusive é isso, não conseguiram apagar, porque existem várias formas para Afropindorama de comunicação que são as formas que a gente acessa, que é o sonho, né? Uma ferramenta tecnológica indígena e africana, ou seja, afropindorâmica é o sonho. Através do sonho a gente concebe coisas que estão dentro da gente e que são comunicações dos nossos ancestrais. O Ocidente, você que é da mente aí, vai falar melhor do que eu. O Ocidente não concebe o subconsciente. São mil explicações para esse espaço que a Afropindorama vive ok com o mundo dos sonhos. O mundo Já do sonho está. enquanto faz uma instituição. Não é algo que precisa ser investigado, é algo que existe. Esses dias eu fui dormir com muita dor na coluna. Muita dor na coluna. E eu sonhei que eu tinha recebido uma massagem. E eu acordei sem dor. Porque o sonho é um outro lugar. E que é aqui, né? É aqui. É aqui também. É porque Nos é isso. possibilita esse acesso de resolução, de vivência da mesma forma que esse espaço tridimensional que a gente vive a maior parte do tempo. E por isso tantos CIDs, né? Para as pessoas, né? Que são diagnosticadas com várias doenças, inclusive a esquizofrenia, porque são pessoas, na verdade, de matriz afropindorâmica que não concebem a racionalidade. Não conseguem conceber. Eu sou uma das pessoas que eu não concebo a racionalidade como uma pessoa branca. Não tem como. A gente sente corporeamente. A gente cosmopercebe o mundo, A gente, né? e padece mais rapidamente toda vez que a gente Se a tenta gente se tenta entrar na colocar norma. isso de uma forma imposta, né? Seja no espaço da academia, seja nos espaços de trabalho, seja... E não à toa a quantidade de pessoas, né? Racializadas como não brancas, que tem o maior número de enquadramento dentro de CIDs, não é à toa. Porque não há resposta
saudável a isso. E que bom. O problema é que a gente não tem o outro lado, né? A gente não tem o Ou a outro lado gente que é poder precisa, dar a gente sustentação. precisa começar a ter consciência, não é nem começar, porque, mas enfim, a gente está num outro campo geracional e a gente pode falar sobre chamar esses saberes do que eles são, essas ciências do que elas são. A gente, acho que já chega, já deu para a gente ficar cheia de dedos para poder falar sobre o que a gente já sabe há milhares de anos, né? Tipo, são ciências milenares, na verdade, não é milhares, milenares. E a gente está aqui tentando discutir com a disciplina ocidental que chegou agora, pensando no campo de existência, e que não funciona. Tanto não funciona que isso assim se atravessa, né? Porque, por exemplo, quando eu estava no SUS, né? Trabalhando no SUS, é muito marcante, assim, que tem uma pessoa que logo que eu comecei a atender, ele já estava há 2 anos sendo acompanhado pelo lugar que eu trabalhava. E o profissional de referência era um psiquiatra. E ele nunca tinha tido coragem de falar para o psiquiatra que ele escutava vozes. Porque ele sabia que isso aumentaria a medicação que ele já tomava. E no segundo atendimento, ele veio e me trouxe tudo que atravessava. E muito tempo depois ele me falou que o que fez ele sentir confiado a isso foi ter visto as minhas contas. E isso é muito forte. Porque a gente está falando de um espaço que é para oferecer esse tipo de cuidado. Mas, ao mesmo tempo, o corpo vai ali, o corpo como um todo, né? Este ser vai ali e consegue reconhecer o que e até que ponto precisa, mesmo não estando em condições saudáveis de assimilar tudo que está acontecendo. Que é o que acontece na maior parte das vezes, assim, né? Então, é isso, como construir esse lugar de estima por si, então, de essa conectar coisa com o confiar em si, do reconhecer a si, se tudo que a gente olha ao entorno nos pede para esvaziar esse espaço, esse território que eu sou, sim, né? eu acho que enquanto pessoas que nós, né, nós estamos passando por isso cotidianamente, a gente precisa criar estratégias, né? Porque a gente não tem zona de conforto, né? A nossa zona de conforto é exatamente esse conflito. Mas a partir do momento que a gente teve a oportunidade de ter esse discernimento e da gente estar discutindo sobre isso agora, enquanto geração, eu acho que é importante a gente acessar essa concepção de aprender também a delegar, onde delegar esse trabalho terapêutico, por exemplo. Quando eu trago o Nyanga de si, eu trago o Nyanga de si porque eu tenho muito medo, tá? Assim, eu tenho medo de como as pessoas, às vezes, como eu já fui uma pessoa desesperada em querer que as pessoas preenchessem esse meu vazio, e quanto que eu sei que isso é perigoso. Eu não quero que ninguém chegue para mim num processo terapêutico e venha achando que eu vou preencher um vazio. Porque não tem como. Primeiro, enfim, já está dado, não tem como. O vazio que existe precisa ser preenchido pela própria pessoa e às vezes esse vazio ele não vai ser preenchido. E o vazio ele tem a sua importância também, né? Oi? E o vazio tem a sua importância também. Isso, porque diz sobre qual é a nossa experiência aqui e agora. A gente tem que aprender a estar presente. Independente se a gente fica presente entre dois mundos, para o mundo ocidental, mas a gente tem que aprender a estar presente e a admitir isso. Mas uma coisa que eu percebo muito, que é muito importante, é essa questão do aprendizado, de aprender a delegar para a instituição, e no caso, assim, para terapeutas, para processos em que a pessoa consiga se enxergar e se identificar. Outra coisa é identificar qual é a rede de apoio. Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, você precisa de uma rede de apoio.
Aí a pessoa fala, eu não tenho rede de apoio. Mentira. Claro que num nível que a gente não tá com conexão total, a gente às vezes não consegue. Mas assim, entrar no exercício de pensar. Existem pessoas que realmente sempre estiveram ali. E que normalmente essa rede de apoio se chama família. Muitas vezes não. A gente não pode também generalizar, porque nessa construção de colonização a gente tem várias deturpações dentro, inclusive do próprio seio familiar, e que eu não posso dizer que essa pessoa pode procurar a família enquanto rede de apoio. Muitas vezes essa família vai ser uma outra família, que vai ser uma comunidade, que vai ser um amigo, que vai ser um irmão, às vezes, somente. Mas assim, quem tem essa rede de apoio? Todo mundo. Todo mundo tem alguém. É isso, a gente tem que aprender também a entregar, né? Que foi uma das demandas da gente no processo de investigação do que falar aqui hoje. Sim. E uma outra coisa que eu fico pensando é sobre aprender a discernir, que é trabalhar essa questão que a gente concebe tanto na cosmovisão iorubá, não, é na cosmovisão iorubá, o ori, que é a nossa noção de pessoa, que é aprender a conversar com a nossa cabeça e discernir quem são as pessoas que podem adentrar o nosso círculo e quem são as pessoas que não devem. Porque não existe pessoa boa ou pessoa ruim, né? Mas assim, tem pessoas que você tem que aprender que essas pessoas não fazem parte do seu círculo e isso não vai te ajudar, isso não vai te propiciar a ter um processo de autoestima consigo mesmo. Não vai ter isso. Porque tem relações que são tóxicas, que a gente conhece hoje como relações tóxicas. Na verdade, a relação é a relação que é tóxica, não necessariamente a pessoa é tóxica. É o que eu É um produzo problema. bom, né? Isso, porque a relação é isso, é o outro, né? Nós duas estamos aqui tendo uma relação. Essa relação é boa, ela conflui. Tem relação que não conflui, tem rios que não podem desaguar no mesmo lugar, porque aí vira um esgoto desaguando no rio. E a gente tem que saber escolher com quem a gente está, como a gente está com essa pessoa, porque a gente também pode chegar num processo de estar equilibrada e equilibrados, equilibradas, em que a gente consiga interagir com vários tipos de pessoa. Isso é o ideal, a gente aprender a interagir com vários tipos de pessoa e entender quando a gente se abre e quando a gente se fecha. Se a gente não está percebendo que a gente não está bem, que a gente não está no processo de autoestima, de autocuidado, de amor próprio suficiente, a gente tem que ter consciência, porque a gente sabe das coisas da gente, né? Inclusive, por isso que quando a gente sabe sobre as coisas da gente, que é importante a gente estar buscando cada vez mais saber sobre si, porque aí eu volto para o processo de escuta das mais velhas. Se uma pessoa de 83 anos, como Vó Cici, eu vou lá perguntar para ela, vó, tu acha que isso que você está passando tem a ver com o seu propósito? E ela fala para mim, minha filha, eu nem sei qual que é o meu propósito, nem sei o que é isso. Aí eu, com 27 anos, vou pensar, cara, porque é isso, é profundo, né? Não é que ela não sabe qual que é o propósito dela, é que com a idade que ela tem, ela consegue entender quão complexo é existir e como perceber a existência. Porque você se não é uma qualquer pessoa, ela é uma griot que tem é Bome, que tem total concepção do universo de Fá, do universo do Candomblé, e está aberta a várias outras cosmopercepções, porque ela já leu sobre o. Já conviveu com pessoas alemãs, já conviveu com PRDG, enfim, são várias cosmopercepções que atravessaram ela. Se ela falar que ela não sabe qual é o propósito dela, não é porque ela é ignorante, Uhum. é porque ela é sábia. Então a gente também entender que nosso Ori, ele é sábio. E que não é procurando Tai e Fatoki Oribimé, sabe, a luz cabocla, que as pessoas vão se encontrar. Cada um se encontra em si. Porque a gente conflui, eu estou confluindo com o Tai aqui hoje, porque a gente tem coisa em comum. Mas a gente, mesmo não tendo coisa em comum, a gente poderia confluir? Poderia. Estando cada uma no seu processo de autoconfiança e autoestima, poderíamos. Travou. Voltei nada. Travou bem agora, mas
Estamos bem agora. Eu já sei, quando eu travo aqui é porque não tá rolando. Mas a última coisa, talvez seja a última, que eu penso e que eu senti, que eu recebi essa palavra assim de Exu muito forte por causa dos meus processos pessoais, que são coletivos, é pensar o processo de compaixão. Da gente perceber também não ser tão autoexigente com a gente mesma, com a gente mesma. Não tem como a gente ser autoexigente, sabe? Tipo, querer acordar e amanhã ter autoestima. Uhum. Pelo amor E de que Deus. é isso, a autoestima não é um lugar a se chegar. Eu não vou chegar nesse lugar de, eu sou uma pessoa que tem uma autoestima positiva por mim. Não é um lugar a se chegar, isso é uma construção diária. É uma escolha diária. Não tem mais Falou a ou mulher da menos. ciclicidade. Hã? Porque conceber. Falou a mulher da ciclicidade. Pensando, né, que você é uma pessoa que levanta essa concepção de ciclicidade. Estou gastando com você. Mas é isso, essa questão do se pensar em ciclos, né? Pensando agora, como é que a gente, enquanto ciclo, enquanto pessoa influenciada pela lua, pelos elementos, enquanto pessoa terrena, não alienígena, enquanto indígena, não alienígena, nós estamos sujeitas a estar passando por transformações. Veja só, como assim? E Faz total que é sentido esse essa lugar, visão. né? Tipo assim, eu sempre que eu não dissocio, embora a minha fala da ciclicidade trazendo esse trabalho, muitas vezes seja na relação com o tempo, para mim não há nenhuma dissociação entre ciclicidade e ancestralidade, porque a Terra nos conecta ancestralmente, né? A gente brota da Terra, a gente volta para a Terra, a gente brota da Terra, a gente volta para a Terra, geração após geração, e os nossos ciclos também são isso. Quando você falou da falta, né, que eu disse, ela é necessária também, da falta não, do vazio, Sim. que ele é necessário também, a gente vivencia isso a toda lua nova, que é esse lugar do vazio, né? A gente, nessa transição entre lua minguante e lua nova, a gente vivencia isso. Na nossa respiração, a gente respira esse espaço do vazio a todo momento também. Que a gente não está consciente sobre isso. O vazio, ele é tão necessário quanto o cheio, o cheio de algo, o cheio de si, né? Assim, experienciar esse lugar de ausência de si também é importante, porque ele é uma referência, ele é um marco de eu saber quando eu tô e quando eu não tô em mim, quando eu tô e quando eu não tô na minha presença, como eu reajo quando eu não tô na minha presença, né? Quando eu tô em algum lugar que me mobiliza muitas coisas, né? Quando eu tô com alguém que me mobiliza muitas coisas, e aí, tá, eu consigo reconhecer quando eu sair de mim ao ponto de me colocar numa situação de risco, quando me colocar numa situação de abuso, quando eu sei reconhecer, é importante o vazio também. Sim. Essa coisa da gente aprender a lidar com. Não é o do, mas justamente com essa questão do ciclo do aprendizado, né? Porque a gente não aprende parado, estático, engessado, rígido. Isso é muito ocidental, que é o que a gente não está discutindo aqui. A gente está discutindo como que a gente aprende com flexibilidade, com movimento, com impermanência. Isso também é lidar com o Exu, né? É lidar com a questão do movimento, a dançar essa dança. É um desafio. Depois que eu comecei a me conectar com o Exu nesse sentido, de entender ele enquanto movimento, nossa, é desafiador a gente compreender o movimento. Compreender quando as coisas saem, quando as coisas entram. E Compreender aceitar que que isso as é coisas. saudável, né? Isso que é saudável, né? Porque a estagnação, ela não leva a nada. Nesse Entender como processo, é esse. Fala. quando eu me exonerei, né? Eu era servidora pública quando eu trabalhava no Mulher SUS. fogo. E eu me exonerei. Então, eu entendi que eu ia dar uma pausa também, enquanto assistente social, né? Para me focar totalmente enquanto terapeuta e nessa empresa e tudo mais. E aí, tinha um grupo, né, de assistentes sociais da universidade, né, que eu me formei. E aí, eu fiz uma despedida no grupo, né? Disse um pouco do processo que eu estava vivendo.
E saí do grupo. E aí, nisso, um rapaz que foi meu colega, né? Logo que eu entrei, que a gente não se formou juntos, então já fazia muitos anos que não estava tendo contato. Ele me mandou no privado só uma mensagem que disse assim: a mudança, toda mudança é um sinal de que a vida está pedindo passagem para continuar sendo potência. Tipo assim, ele só me mandou isso. E aí, no que eu vi, assim, eu falei, é isso. O movimento, a vida requer o movimento. Tudo que é vivo, tudo que é orgânico, requer o movimento. Né? Quando a gente fala de ordem e caos, essa ordem fala disso que é orgânico também. Né? O movimento do sangue, do coração, de tudo em nós está em movimento a todo momento. Isso é importante para nós, né? Então, é isso, marco muito esse lugar, né? De que a autoestima não é um lugar a ser chegado. Isso é muito importante, porque a gente tem essa construção, essa idealização, essa ilusão de que tudo é um lugar, propósito é um lugar a chegar, felicidade é um lugar a chegar, autoestima, ter uma. Durante muito tempo eu pedi para orixá, eu quero confiar em mim, eu quero autoestima, eu quero não sei o quê, me orienta esse caminho, sabe assim? Claro que não é assim que a pessoa faça seus pedidos, né, gente? Mas assim, né, o diálogo muitas vezes nesse sentido, e aos poucos eu fui entendendo. Para você chegar nisso, você precisa já estar nisso. Se você já está, você já está. Tudo é construção diária, é isso. Você Sim, já Sara, é está, uma ao construção fato de diária. você estar indo em direção a, você já está. Já está aqui, já está em mim, já está acontecendo, né? É porque a gente vive num mundo, a gente vive entre mundos. Então, discutir isso é importante para que a gente se lembre de qual que é a nossa raiz, né? Pensar em como nos caboclos, nas caboclas, como em Pindorama a gente cultua a ancestralidade. Porque o culto da ancestralidade, ele vai se perdendo. Em África, as pessoas cultuam a ancestralidade mesmo sendo evangélicas. Eles não separam o culto da... Na verdade, eles separam o culto da ancestralidade da espiritualidade. Porque, assim, a ancestralidade é o que nos mantém em pé. Não tem como. Um povo que tem consciência disso jamais esquece. A gente veio por diáspora. A gente é nômade, a gente é em movimento e que tenta se reterritorializar o tempo todo. Nesse processo, o que eu, enquanto pessoa que existe, penso e leio, estudo, tem relação com o culto aos caboclos. Os caboclos são as nossas formas de lidar com a nossa ancestralidade. Se a gente ignora isso, se a gente ignora os povos originários, ignora a terra onde a gente pisa, de quem é essa terra, se a gente ignora isso, a gente fica perdido. E a gente perde a conexão mesmo e a gente não entende nada disso que a gente está conversando agora. Tem gente que dá mensagem que não consegue nem entender isso que a gente está conversando agora. E que isso E é um tudo bem. movimento daquilo que a gente está falando, um movimento natural de que quando você tira uma planta do galho, você deixa essa planta, dependendo de qual ela for, uns 3, 4 dias na água, ela já começa a criar raiz. Então, esse movimento, né, assim, se autocultivar, estimar a si, é um movimento de escolher viver. E o Isso. movimento de É uma escolher escolha viver em algum... é escolher viver, e escolher viver é escolher criar raiz, mesmo que tenham me arrancado do meu galho. Mesmo que tenham me tirado do meu galho e me colocado num lugar impróprio para a produção de vida, brota, refloresce. Mas é claro, né? Existe um movimento, e aí por isso aqui, né, o processo terapêutico do lado de cá é com saúde mental, porque eu entendo que hoje a nossa mente tem sido o aprisionamento da nossa mente, que é essa conexão saudável com o nosso ori, a impossibilidade de termos uma conexão saudável com o nosso ori
é o que nos impede de deixar essas raízes florescerem, porque a gente tem medo. A gente tem medo do que pode vir daí. Porque disseram pra gente muitas coisas. Sim. Que a conexão com essas raízes representam muitas coisas. Que a gente aprendeu a ter medo. Sim, porque na verdade, o que é que acontece, né? Você é uma pessoa dessa, provavelmente eu sou uma pessoa dessa. A minha avó é uma dessas pessoas que aprender também a mandingar. Quando você começa a se reconectar com essas raízes, você, você é visado, você é visualizado. E você é perseguido, você é retaliado por não estar se adaptando ao sistema sintético. Quando a gente tenta ser orgânico, que é uma questão de sobrevivência para a gente de Afropindorama, mas quando a gente tenta isso, a gente precisa cada vez mais ter consciência de quanto que é aquilo que eu falei. A gente não está numa zona de conforto e a gente nunca vai estar. Então, ter autoestima também é compreender que essa pessoa que somos, ou que procuramos ser, ou que vamos estar procurar ser sendo, é uma pessoa que está aqui batalhando, que está guerreando. Que essa batalha muitas vezes vai ser interna. Mas muitas vezes essa batalha interna, ela vai ser visualizada do lado de fora, porque é como assim, você ser afropindorâmica é exotificada duas vezes, né? Não é duas vezes, mas a gente é exotificada duas vezes. Porque a gente não está só assentando uma identidade, a gente está confluindo duas identidades que são visadas pelo Ocidente por conta do contexto de sabedoria, porque assim, o Ocidente ele sofre com tudo que ele não pode controlar. O que a gente está discutindo aqui é que as coisas não são controláveis. Não se desespere, nada está sob controle. De fato, nada está sob controle. E ter uma melhor relação com o nosso ori. E aí, no meu trabalho, ter uma melhor relação com o nosso ori ventre, com o nosso ori plexo solar, com nossas outras mentes, principalmente essa mente útero, que é uma mente que passou pelo processo de estupro. Homens e mulheres têm essa memória. Homens e mulheres afropindorâmicas de matriz indígena e negra têm essa memória, a memória do estupro. E a memória do estupro, o que é isso? Né? Eu já me questionei isso várias vezes, isso me atravessa, isso me traz revolta, isso me traz ódio, que é uma emoção extremamente complexa, porque raiva a gente consegue resolver, ódio vira doença. Né? E aí, por que, que mulheres negras e mulheres indígenas têm muito índice de problemas de cistos de ovário, cistos de útero, endometriose? São essas emoções endurecidas, esses poemas endurecidos, essas coisas que não saem. Por quê? A forma de violência da colonização em relação à entrada da nossa segunda boca, porque tem a boca de cima, calam, e tem a boca de baixo, que violam, que é essa representação da nossa conexão com a terra, que essa conexão da nossa essa representação, e não é representação, é o nosso portal de conexão com o Orum, que é a terra, que o nosso céu é no chão. Então, assim, pensar essas emoções, me dói falar sobre isso, porque eu também sou atravessada por isso, né? Somos atravessadas por isso, mas é necessário falar sobre isso. E são Essas águas que emoções, não elas encontram precisam... passagem, né? São águas que não E encontram elas passagem precisam e são passar. acumuladas e apodrecem dentro da gente, né? E a gente São portais, mas que
Boa noite, gente. Vocês estão ouvindo? Cadê a Thay? Caiu aqui. Caiu aqui, mas eu voltei. Até saiu, deve ter achado que era lá, mas foi aqui. Mas o que eu tava falando? Thay, tá me ouvindo agora? Tô. Nossa, travou assim. Travou Foi aqui. grandão. Foi aqui que caiu. A internet tá ruim, porque choveu. Mas o que eu tava falando, né? Aí é Ciranda das Mulheres Sábias. Eu leio todo tipo de coisa. Eu acho que a gente tem que ler tudo e filtrar o que a gente apreende do que a gente lê, né? Eu não sou dessas de, não vamos falar sobre essas pessoas. Não sou assim. Então, vocês vão ouvir Entendo eu isso. falar sobre várias coisas. E nesse texto me trouxe uma consciência sobre o quanto que a gente precisa pensar a gente enquanto árvore, que é uma coisa, uma percepção total indígena, né? Total. Que é isso que a Clarice traz, a Pinkowski traz no Ciranda das Mulheres, não, né? Ciranda das Mulheres Sábias. Mulheres Falam com os Lobos é outra. Mas Ciranda das Mulheres Sábias, ela fala sobre esse processo de uma árvore quando ela é cortada. A gente que já cultivou planta consegue perceber isso. Você pode cortar ela pelo caule. Se você manter a raiz, ela vai crescer. Ela vai crescer como se nada tivesse acontecido. É Nós, exponencial, né? é isso, nós somos assim. É por isso que a gente não pode perder a noção da nossa raiz. Isso que é o que importa. Porque às vezes a gente fica com aquela dor do trauma, que dói pra caralho, velho. Dói. A gente tem Dói. que sentir a dor. Mas a gente não pode ficar viciados e viciadas no lugar da vítima. Quando eu vi isso pela primeira vez, eu fiquei putaça. Ai, porque você não pode ficar presa no lugar de vítima. Doeu pra caramba, eu fiquei putaça. Fiz aquele processo que a psicanálise chama de transferência para a terapeuta que estava me dizendo isso. Mas qual é que é a questão? A gente vai passar por situações de subalternidade enquanto se percebendo enquanto pessoa negra, de matriz negra e indígena. Vamos passar por isso? Vamos. Como nós lidamos com esse processo?